Cristo, bom mestre, eis meu querer, mais santidade de vida ter, faze-me firme, Cristo meu Deus, que os teus caminhos sejam os meus. Em tua graça quero viver, em tuas promessas sempre vou crer. Cristo, bom mestre, eis meu querer. Cristo, bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer, faze-me forte para lutar e a vitória sim alcançar. E a vitória sim alcançar. De manhã foi Maria ao sepulcro, mas Jesus não estava lá. E aos seus foi correndo contar-lhes que o sepulcro vazio está. Oh, não chores mais, pois Cristo, Ele vive e ressuscitou. Derrotou, a morte venceu, e hoje é Rei dos Reis, Senhor. No jardim Maria chorava, e uma doce voz lhe chamou. Ela viu que Jesus lá estava, Ele vive como afirmou. Creia no Salvador Jesus Cristo, foi por ti que morreu na cruz.
estado venho a te buscar, pois eu temo em vão trabalhar. Ao servir em teu nome não quero falhar, ao teu lado eu quero estar. Se der os meus bens aos que pobres são, ou as chamas meu corpo entregar, perdido será quando me visitar. Se amor em mim não encontrar. Ó Senhor, meu desejo é ter seu amor. Eu sedento te peço, Senhor, tira do meu ser o egoísmo que é meu, faz meu coração ser só teu. Quero conhecer mais de Jesus Salvador e crescer em tua graça, Senhor, e que tudo em mim, meu servir, meu louvor, possa refletir teu amor, possa refletir teu amor. Olá, meus amados e queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Perdoem pelo nosso pequeno atraso de hoje, mas aqui estamos para juntos cultuarmos o nome do nosso Deus. A palavra de Deus nos diz, aqui no livro de Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8, inclusive nós falamos este versículo hoje pela manhã, mas a palavra de Deus nos diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Deus abençoe a sua palavra. Quero convidar a todos vocês que nesse momento me acompanhem em uma palavra de oração. Oremos então. Nosso querido Deus, rendemos graças por tão grande bênção em nos permitir estar aqui esta noite, para adorar o nome do Senhor, através dos hinos que cantaremos, através da Tua palavra que estudaremos, ó Deus, por meio do Santo Espírito que vai agir em cada vida, em cada coração. Desperta-nos, ó Deus, para vivermos vidas dignas do Senhor, as quais sabemos que é a Sua vontade, mas que nós precisamos entender que há de realmente, ó Deus, haver um despertamento em nossos corações, para que possamos, então, andar em retidão de vida, para que sejamos aceitos pelo Senhor. Que este culto, Senhor Deus, seja aceito pelo Senhor, que seja fruto de um coração
reto diante de ti. Dá-me, Senhor Deus, as palavras vindas do Senhor para anunciar ao teu povo a tua vontade. É o nosso desejo e oração em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Muito bem, meus queridos, que grande bênção estar aí com vocês novamente. Vamos então para o nosso versículo do mês. Vamos lá, vou colocar aqui o nosso versículo. Vamos para Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2. Começaremos então, meus queridos, cantando do cantor cristão 481, e no bem conhecido dos amados, Amor Fraternal. Vamos cantar alegres 381 do cantor cristão, Amor Fraternal. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos já para o nosso próximo hino, depois, ou antes, na verdade, dos avisos. Vamos cantar um hino bem conhecido, 314, Preciosa a Graça de Jesus, hino do HCC, Hinário para Culto Cristão, e depois, então, nós teremos os nossos avisos. Este é um daqueles hinos que é muito importante, muito bacana que todos possam cantá-lo
em atitude de oração. Vamos cantar então 314 do HCC, Preciosa a Graça de Jesus. Muito bem, meus queridos, existem hinos que realmente falam ao nosso coração e despertam-nos para realmente um sentimento maravilhoso sobre aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E este é um daqueles hinos onde nós realmente podemos crer que a graça de Deus está sobre cada um de nós. Muito bem, meus amados, vamos para os nossos avisos. Colocarei aí na sua tela. Meus amados, vocês sabem, por enquanto, o nosso culto presencial está sendo apenas nos domingos pela manhã, por conta de ainda estarmos em bandeira preta. Uma vez que houver a mudança para a bandeira vermelha, nós consideraremos então a possibilidade de retornarmos já com o culto vespertino, mas por enquanto apenas o culto matinal. E hoje, graças a Deus, tivemos um bom grupo, esperamos assim daqui para frente ter os irmãos aqui em nossa igreja. Pois bem, vocês sabem que mesmo que não temos ainda o culto vespertino presencial, temos as nossas transmissões, como estamos fazendo hoje, às 20 horas, às 18 horas o culto vespertino, na quarta-feira, 20 horas, culto de oração, e o culto da manhã no domingo, às 9 horas da manhã, culto e escola dominical. Queremos incentivar a todos a lembrarem do nosso mês de missões, meus amados. A mensagem do Senhor, a ordem do Senhor é ide
por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É por isso que temos incentivado a todos para que possam participar da nossa promessa de fé. Como fiz na quarta-feira, quero fazê-lo agora, colocarei na sua tela para que você possa ler comigo. Esse é um compromisso que você estará fazendo com Deus, não comigo, não com a igreja, mas você se comprometerá, colocará o seu nome em um dos cartões aqui de nossa igreja e vai entender que é um compromisso, então, de não só contribuir, como também falar da palavra de Deus e orar pelos nossos missionários. Então, eu, no caso, você vai colocar o seu nome, com a ajuda de Deus, comprometo-me a obedecer o ID de Jesus em Mateus 28, 18 a 20, evangelizando, orando pelos missionários e contribuindo de maneira voluntária com o valor de tanto por mês, como auxílio ao projeto de missões da nossa igreja. Deixo claro para todos vocês que esta igreja hoje auxilia mais de 20 missionários ou projetos missionários. Então é de suma importância que nós possamos participar. Se você não pode participar financeiramente, ore, entregue os folhetos, fale da palavra de Deus, mas não deixe de participar. Se qualquer valor que Deus falar ao seu coração não tem valor mínimo, não tem valor máximo, qualquer coisa que você quiser doar para Deus, doar para os missionários, será de bom grado e nós, então, até o próximo domingo receberemos os cartões. Se caso você não estiver vindo à igreja, pode entrar em contato com o irmão Jason, que é o nosso tesoureiro, e avisando a ele, então, se quer contribuir com algum valor financeiro, ok? Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o nosso próximo e último hino. Vamos cantar Asas qual Águias, um dos hinos prediletos do HCC. Vamos cantar alegres, então, Asas qual Águias. Colocarei em sua tela e depois, então, deste hino nós estudaremos a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 4. Vamos lá, então? 351 do Voz de Melodia, Asas qual Águias. Tua luz está gravada em nossos
Muito bem, meus irmãos. Como eu disse para vocês, é maravilhoso nós podermos entoar louvores ao nosso Deus. Eu quero pedir um favor para todos vocês, e talvez eu vou precisar que vocês coloquem aí nos comentários. Eu hoje estou fazendo mais uma vez um teste com a câmera principal que nós temos utilizado em nosso culto, até por isso vocês estão me vendo aí de uma maneira diferente, bem como tem uma outra câmerazinha aqui que está me ajudando, uma câmera auxiliar que eu vou aqui mostrar para vocês. Vamos ver aqui se vai funcionar direitinho. Bom, aqui ó, estou em duas câmeras hoje. Mas eu quero que vocês me falem se porventura nesta câmera principal vocês estão vendo que talvez a minha voz está saindo antes da imagem ou se a imagem está saindo antes da minha voz. Me deem esse feedback aí, por favor, tá? Eu creio que essa câmera aqui ela fica um pouco melhor a qualidade, então por isso que eu estou utilizando ela hoje, tá bom? Então, se porventura vocês estão vendo aí que tá tudo bem, se estiver tudo bem, você coloca aí, tá tudo bem. Se porventura você acha que a imagem está mais rápida do que a voz, ou se a voz está mais rápida que a imagem, vocês me dão este feedback aí para poder arrumar direitinho aqui, tá? Bom, aqui o Guilherme me disse que tá tudo bem, pastor Daniel também, irmã Rosângela também. Obrigado, pessoal, agradeço a todos vocês pela gentileza, porque aqui quando a gente está transmitindo não tem como fazer. Quando é na igreja, o Guilherme me ajuda, mas aqui, por enquanto, preciso da ajuda de todos vocês. Meus queridos, vamos então para o livro de Gálatas. O pastor Daniel brincou dizendo que na outra câmera eu estou parecendo um tomate. Realmente, a minha esposa tinha me dito que na outra câmera eu ficava muito vermelho. Não sei por quê. Então, até por isso, essa daqui eu fico um pouco mais branco, né? A gente vai achar um meio termo ainda, gente. Então, para isso eu peço que vocês tenham paciência. Vamos para Gálatas capítulo 4, meus irmãos. Vamos ler então Gálatas capítulo 4, versículos 21 até o versículo de número 31. Enquanto vocês estão abrindo aí, eu já estou aberto aqui em Gálatas capítulo 4. Eu vou abrindo o meu tablet aqui, vocês sabem que é o meu auxílio. Vamos então para o livro de Gálatas, capítulo de número 4, versículos 21 até o versículo 31. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, meus queridos: dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da mulher escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não darás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Deus abençoe sua palavra. Quero convidar a todos vocês novamente para que me acompanhem numa palavra de oração. Oremos então. Senhor nosso Deus, novamente em sua presença eu oro que o Senhor dê a mim a sabedoria, bem como as palavras corretas para poder transmitir com integridade tudo aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. É tão importante, ó Deus, todas essas semanas que temos falado sobre o livro de Gálatas, a atualidade desta mensagem, ó Deus. Eu sei que muitas vezes irmãos podem estar pensando que certas coisas são repetitivas, mas nós precisamos ficar atentos para não sermos vítimas do engano que existe por aí afora. Agradecemos, Senhor,
porque mediante a sua palavra o Senhor nos dirige, o Senhor nos dá o entendimento. Pedimos então que o Santo Espírito abra o nosso coração e a nossa mente, para que possamos dar ouvidos à sua instrução, à sua correção. É o nosso desejo e oração em nome de Jesus. Amém. Vou aproveitar que nós oramos e vou tomar um pouco de água aqui. Meus queridos, Gálatas capítulo 4, e nós já estamos... esqueci o meu lenço, desculpem. Nós já estamos praticamente no final do capítulo 4, iniciaremos o capítulo 5. Pelo menos os primeiros versículos, primeiros 14 versículos tratam, ou pelo menos 12 versículos, tratam ainda sobre a diferença entre uma vida presa pela lei e uma vida livre por Jesus Cristo. E posteriormente nós vamos começar a falar sobre a parte prática da liberdade em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já adianto a todos vocês que os versículos 21 a 31, juntamente com algumas partes do capítulo 4, é dito por alguns estudiosos como uma das partes mais difíceis do Novo Testamento. Porque aqui é importante nós entendermos acerca das alianças que Deus fez com os patriarcas. Então eu já deixo claro para todos vocês que aquilo que será passado será de maneira superficial para a nossa compreensão, para o nosso entendimento, mas eu convido a todos vocês que querem saber sobre essas alianças, vocês podem procurar em comentários bíblicos. Se caso você não tem e quer saber mais, entre em contato comigo, que terei o maior prazer de mandar materiais para todos vocês, mas não é o nosso interesse nos aprofundar nessas questões, porque nós devemos lembrar que aqui o apóstolo Paulo está falando com os Gálatas, e sim, ele está usando vários argumentos para trazê-los novamente ao pensamento correto. Eles estavam sendo influenciados negativamente pelos judaizantes, ou seja, por aqueles que eram cristãos, mas que achavam que os cristãos, para serem espirituais, ou na verdade, para demonstrar uma maior espiritualidade, eles deveriam seguir os preceitos do judaísmo, ou seja, os preceitos da lei. Então é sobre isso, meus queridos, que essas últimas semanas nós temos ensinado quais são os argumentos que o apóstolo Paulo tem usado justamente para poder defender a liberdade em Cristo, para poder abrir os olhos daqueles Gálatas, para que eles não retrocedessem a uma vida de escravidão. E quanto a isso nós vamos falar mais um pouco hoje. Eu quero introduzir, meus queridos, falando algumas questões acerca daquilo que falamos na semana passada. Então, vou colocar a tela dividida aqui, meus queridos irmãos. E vou colocar alguns slides que nós já falamos na semana passada, apenas para podermos fazer uma recapitulação. Então, nós falamos, meus queridos, dos versículos 8 a 11 do capítulo 4, nós vimos a repreensão do apóstolo Paulo. Ele vai nos explicar, ou explicar para os Gálatas, que pela ignorância nós estávamos longe de Deus. Em Cristo nós somos conhecidos por Deus e livres de formalismos exteriores. Nós vamos falar um pouco de formalismos novamente hoje, então não vou me deter aqui nesta parte. Mas nos versículos 12 a 20, nós vemos o coração do apóstolo Paulo derramado, o apelo do apóstolo Paulo novamente àqueles irmãos que ele tratava como seus filhos e que ele estava triste por saber que eles estavam retrocedendo no seu pensamento, estavam abandonando o verdadeiro evangelho para darem ouvidos a pessoas enganadoras. Então, o que nós vimos, meus queridos, e Paulo disse é que os Gálatas eles deveriam compartilhar da mesma liberdade cristã que o apóstolo Paulo tinha, além de lhe ser grato pela forma humana que os Gálatas o trataram quando lá chegou pela primeira vez. Eu expliquei para todos vocês que não foi o desejo do apóstolo Paulo parar naquela região para pregar o evangelho, mas por conta de uma doença, Deus usou aquela situação para que aquele local, então, fosse pontos de pregação e igrejas ali foram fundadas. E mesmo doente, o apóstolo Paulo sentiu todo o amor que aqueles irmãos tinham por ele. Porém, esse amor
posteriormente é mudado por conta de pessoas que entraram naquela igreja, como falamos, os judaizantes, e estavam pregando um outro evangelho. E não só estavam falando sobre um outro evangelho, como estavam falando mal do apóstolo Paulo. Que ele estava, de alguma forma, aproveitando da boa vontade dos Gálatas, ou então que ele era como se fosse um enganador. Então nós vemos a segunda parte, nos versículos 17 a 20, mesmo com um comportamento diferente de quando conheceram Paulo, ele os tratou como um pai que ama aos seus filhos. Só que ele não fez isso passando a mão sobre suas cabeças. Ele fez isso, meus irmãos, demonstrando a eles o que eles eram em Cristo, o que eles eram antes de Cristo e o que eles são depois de Cristo. E todas essas lições são muito importantes para todos nós, porque eu tenho repetido para muitos de vocês, ou muitas vezes, a atualidade desta mensagem é absurda, meus queridos. Existe sim o evangelho da meritocracia nos dias de hoje, nos nossos narizes. É só você ligar a sua televisão. Esses televangelistas, muitos deles não pregam a palavra de Deus, mas sempre colocam, como eu chamo, de cabides na salvação. Você não é exclusivamente salvo pela graça de Deus, segundo esses televangelistas, mas sempre você tem que fazer alguma coisa. Nós já vamos também tratar um pouco mais sobre isso. A conclusão que nós falamos na semana passada, meus irmãos, que eu ainda quero trazer como recapitulação, é que retroceder à velha vida nunca, jamais deve ser uma opção do verdadeiro cristão. Se eu sei daquilo que o Senhor Jesus me libertou, por que eu retrocederei? Se eu sei que o pecado me afasta de Deus, por que eu novamente terei uma vida de pecados? Também, meus irmãos, Hernandes Dias Lopes disse o seguinte: assim como Cristo conhece as suas ovelhas, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então não adianta vestir uma roupa de crente, estar dentro da igreja, ler a sua Bíblia, se você não tem Cristo como seu Salvador, se nunca se arrependeu dos seus pecados. Infelizmente, nós vivemos momentos onde o evangelho é relativizado, ou seja, não é pregado o evangelho em sua essência. Por quê? Porque muitos pregadores tiram do evangelho uma das partes primordiais, que é o homem é um pecador. E por conta do seu pecado, está afastado de Deus. Não tem comunhão alguma com Deus. Hoje em dia, o evangelho do amor está sendo pregado, apenas dizendo que Deus te ama, Deus quer te salvar, você precisa do amor de Deus. Essas coisas são verdadeiras, mas nós entendemos que para sermos justificados pela fé, é necessário o arrependimento. É necessário que nós compreendamos o nosso pecado, a nossa posição diante de Deus. Porque se nós acharmos que de alguma forma nós somos bons suficientes, de maneira alguma nós seremos aceitos por Deus. Se nós fôssemos bons, Jesus não precisaria dar a sua vida naquela cruz. Então, meus amados, o apóstolo Paulo deixa claro que nós não podemos dar ouvidos a outros evangelhos, a outras mensagens. E aqui, meus irmãos, os versículos a seguir, na verdade, ainda não terminei a conclusão, mas nós falamos também que não se mede a autenticidade da fé de alguém por aquilo que se vê no seu exterior, mas da transformação, de Cristo em seu interior. Muitas vezes pessoas são crentes apenas no seu falar, ou talvez no seu exterior, na sua forma de se vestir. Às vezes, meus irmãos, até mesmo na forma de agir e falar, enfim. Mas somente o coração é que demonstrará se alguém fez uma decisão a Cristo ou não. Judas Iscariotes andou com Jesus Cristo durante o seu ministério terreno, mas no momento da provação, ele demonstrou o seu verdadeiro coração e traiu Jesus Cristo. Então não adianta estar na igreja, não adianta falar sobre Cristo, não adianta conhecer a Bíblia. Se nunca fez uma decisão a Cristo, o Senhor não lhe conhece. E finalmente, meus irmãos, ainda dentro da recapitulação, a verdade pode ser dolorida às vezes,
mas é sempre necessária para o nosso crescimento espiritual. Não é fácil nós entendermos que somos pecadores, mas é extremamente necessário, porque somente os pecadores é que precisam de um Salvador, que entendem que precisam de um Salvador. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse que são os doentes que precisam de médico. Muitos daqueles que são religiosos creem que não precisam de Cristo, que podem chegar ao céu por meio dos seus próprios méritos. Estes estão a passos largos para o inferno. Então, meus amados irmãos, a mensagem principal do texto em questão desta noite é que somente aqueles que aceitam com fé genuína a promessa de Deus são filhos de Deus. Repetirei. Somente aqueles que aceitam com fé genuína a promessa de Deus são filhos de Deus. Então aqui, meus amados, o que nós veremos nesses praticamente 10 versículos? O tema em questão desses versículos é a realidade da escravidão e da liberdade. O apóstolo Paulo fez vários contrastes de uma vida com Cristo, de uma vida sem Cristo, antes de ser convertido, depois de ser convertido, estando sobre a lei, estando sobre a graça, e aqui ele vai utilizar o argumento das Escrituras acerca dos filhos de Abraão e das esposas de Abraão. Primeiramente, meus queridos, leremos o versículo 21, e o que nós entendemos nesta parte é que Paulo expõe a incoerência dos Gálatas. Vejamos então o versículo de número 21. Eu vou aqui apenas mudar para mim para ficar mais fácil. Vamos lá, eu colocarei aí na sua tela. Às vezes aparece para mim, às vezes não. Bom, apareceu aí. Vamos lá então, Gálatas 4:21 vai dizer o seguinte: digam-me vocês que desejam viver debaixo da lei, acaso sabem o que a lei diz de fato? Então, meus amados, o que nós podemos entender com isso? Primeiramente, o que o apóstolo Paulo quer dizer com viver debaixo da lei é o seguinte: procurar chegar a Deus por outros caminhos. Eu já fui adepto de uma determinada igreja, daquela igreja onde é maioria em nosso país. Você já ouviu o termo penitência? Existem muitas pessoas que creem que para você alcançar o favor de Deus é necessário você fazer penitência. Vamos pensar em algumas delas. Se você já foi em São Paulo, na rodovia Dutra, se eu não estou enganado, no percurso de São Paulo até Aparecida do Norte, aonde está a imagem de Vossa Senhora Aparecida, brincadeira, mas da Senhora Aparecida, existem pessoas que fazem peregrinações, alguns levando uma cruz de madeira. Outros já fizeram esse caminho de joelhos. Muitas pessoas fazem a pé, mas eles de alguma forma estão caminhando praticamente 200 quilômetros, que é a distância da capital de São Paulo até Aparecida do Norte, como uma forma de alcançar o favor de Deus. Alguns até dizem que é uma forma de poder agradecer a Deus por alguma graça alcançada. Mas lá no Rio de Janeiro tem uma igreja, se eu não estou enganado, a Igreja da Penha, onde existe uma escadaria enorme e muitas pessoas pagando penitência sobem aquelas escadas de joelho, procurando alcançar o favor de Deus. Existem pessoas que ajoelham no milho, ajoelham na tampa de garrafa, achando que de alguma forma elas podem alcançar o favor de Deus. Existem igrejas que vai dizer para você o seguinte: olha, você tem que dar tudo o que você tem. Você tem que dar todos os seus bens para você poder alcançar o favor de Deus. Existem pastores que vai dizer para você que se você não der o seu dízimo, você vai para o inferno. Existem pessoas ou pastores que dizem para você que se você não frequentar determinada igreja, se você não estiver em determinada programação, você vai para o inferno. Meus queridos, tudo isso é, de alguma forma, viver debaixo da lei. Não que a lei
fala sobre essas coisas, mas esses que falam sobre estas questões estão colocando sobre o homem o seu mérito para alcançar a Deus. É a famosa meritocracia. Então é isso que nós falamos. É tirar de Deus o foco e colocar sobre o homem. Não, meus amados irmãos. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, quando há o reconhecimento de que nós somos pecadores, miseráveis pecadores, que sem Cristo nós estamos fadados ao inferno, a estarmos distante de Deus eternamente. Esse é o caminho daqueles que não estão em Cristo. Porém, meus amados, nós estamos em Cristo. Aqueles que clamaram a Jesus, que fossem o seu Senhor e Salvador, têm prometido por Deus a vida eterna. Não é que nós teremos, mas nós temos. É uma certeza no presente. Aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. O apóstolo João diz isso em 1 João capítulo 5, versículo 13, se não estou enganado. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, tempo presente. É a esperança do cristão saber que nós, em Cristo hoje, estaremos na presença de Deus, se a morte ou quando a morte vier a cada um de nós. Meus amados, isso que nós não podemos fazer é viver uma vida sem a certeza de vida eterna, é achando que eu preciso fazer alguma coisa diante de Deus para ser salvo. Não, meus amados. A obra foi consumada na cruz. O que eu preciso fazer é aceitar. Eu não preciso, meus irmãos, de nenhuma obra para ser salvo. Ir à igreja ou fazer boas obras é uma demonstração da minha fé, mas de maneira alguma essas questões, elas são importantes ou são pertinentes à salvação. Então, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo deixa claro aos Gálatas, eles tinham o desejo de retroceder à escravidão por conta de má influência. Infelizmente, se você, meu irmão, você mesmo que me assiste, se você não estiver preparado biblicamente, se você não conhecer a palavra de Deus, você vai ser alvo fácil para esses que pregam um outro evangelho, um evangelho distorcido. Existe hoje a teologia da prosperidade, que diz que como filhos de Deus nós não podemos sofrer, devemos ter vidas como reis e rainhas, mas aí temos algumas coisas muito diferentes. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que o Filho do Homem não tinha onde recostar a sua cabeça. Jesus Cristo, mesmo sendo dono de todas as coisas, ele não colocou isso diante do rosto dos homens, pelo contrário, ele sempre demonstrou humildade. Nós sabemos que os servos de Deus, boa parte dos servos de Deus, estão contentes por simplesmente terem o básico. Então nós não precisamos ficar correndo atrás de luxo, achando que Deus é obrigado a nos dar. Não, esse é um evangelho que tira o foco de Deus e coloca no homem. Também, meus amados irmãos, nós podemos enxergar dentro desta questão do versículo 21 que os Gálatas buscavam justificação e salvação por meio da obediência à lei. Bom, nós já falamos sobre isso e daqui a pouco também vou explicar sobre essas questões. A lei não é má. Por favor, não entenda que a lei seja má. Pelo contrário, a lei ela é boa, mas ela é boa para que possamos conhecer a natureza de Deus, bem como para que possamos entender que sem Cristo, sem a graça de Deus sobre nossas vidas, nós não podemos nos salvar. Então, meus amados, o versículo 21 demonstra a incoerência dos Gálatas. E já no versículo 22 e 23, nós vamos ver o contraste sobre os filhos de Abraão. Então, nós vamos já ler esses versículos, mas primeiramente o versículo 22 vai nos dizer que Abraão teve 2 filhos. Versículo 22 vai lhe mostrar o seguinte, vamos chegar ali, versículo 22. De acordo com as Escrituras, Abraão teve 2 filhos, um nascido de uma escrava e outro de sua esposa que era livre. Então,
eu fiz aqui, meus amados, não um gráfico, mas algo que pode lhe dar uma compreensão melhor sobre aquilo que está sendo falado. Então aqui, Abraão teve 2 filhos. Primeiro é Ismael, que era filho de Agar. Lembre-se que Agar era escrava, ou era uma serva de Sara. E ela teve um filho de Abraão, em Gênesis 16 fala sobre isso. Mas por que que ela teve segundo a carne? Vamos só lembrar, meus irmãos. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês algo que falei sobre Abraão, sobre a idade de Abraão. Mas aqui, vamos dizer que Ismael nasceu por causa do jeitinho brasileiro. Já vou explicar para vocês sobre isso. Mas ele nasceu segundo a vontade humana, não segundo a vontade de Deus. Já Isaac, ele é filho de Sara. Sara era uma mulher livre, não era escrava de ninguém, era a esposa de Abraão. Então, ela teve um filho, Isaac, pela promessa de Deus. Então, nós já vamos entender isso através dos fatos históricos, bem como nós citamos hoje pela manhã. Nós não vamos ler as passagens, mas estarão aí na sua tela, você pode anotar, você pode ler depois. Meus queridos, então, primeiramente, Deus chama Abraão e faz uma aliança com ele. Qual que era a idade de Abraão quando Deus o chamou? Abraão tinha 75 anos. Gênesis 12, de 1 a 4, aqui está a promessa de Deus a Abraão. E também 11:30 de Gênesis vai falar que Sara era estéril. Então, quando Deus prometeu a Abraão descendência, que a sua descendência seria como o pó da terra, como a areia que há no mar ou nas praias, seria uma descendência numerosa, Sara era estéril. E Abraão tinha 75 anos. Qual foi o problema? O problema, meus irmãos, é que quando Abraão tinha 85 anos, a sua esposa, Sara, ela teve uma ideia. Só que você pode pensar, puxa vida, mas por que Sara teve essa ideia? Porque era o costume da época. As mulheres que eram estéreis, elas davam as suas escravas para os seus maridos, para que eles pudessem, então, ter filhos com essas escravas, e simbolicamente aquele filho pertencia à sua senhora. Aquilo que nós falamos hoje pela manhã, eu não quis explanar isso porque ia falar hoje à noite. Mas por que eu disse o jeitinho brasileiro? Aqui é o jeitinho humano. Tinham passado praticamente 10 anos que Deus havia prometido para Abraão que ele seria pai de muitas nações. Só que em 10 anos nada tinha acontecido. É importante destacar que a ideia foi de Sara, não foi de Abraão. Por mais que ele foi errado em permitir que essas questões acontecessem. Ele então coabitou com Agar e ela teve Ismael. Por isso que nós falamos que Ismael veio da escrava, ou seja, um nascimento pela carne. Ou seja, não foi algo que veio de Deus. Ali houve um pecado, porque eles não esperaram a concretização da promessa. Posteriormente, meus irmãos, quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu para ele e falou, ser perfeito, anda na minha presença e ser perfeito. E aí, então, aos 100 anos de idade, nasce Isaac, aí sim, o filho da promessa. Como eu expliquei hoje para vocês, meus amados irmãos, até a Renata me perguntou e eu esqueci de falar para vocês. Hoje pela manhã eu disse que o homem mais antigo do mundo, o homem mais velho do mundo a ter um filho, ele teve com 96 anos. Você pode pesquisar na internet, está aí escrito, o homem mais velho a ter filho foi com 96 anos. A esposa dele tem 52 anos. Então, por isso também que ele conseguiu ter filho com a sua esposa. A mulher mais velha a ter filho, segundo a minha pesquisa, de modo natural, tinha 67 anos. Então, por que Deus, ele esperou 25 anos, ou pelo menos 24 anos, para que Sara pudesse engravidar? Para que Abraão e sua descendência entendessem que Isaac era o filho da promessa de Deus.
não vinha de Abraão e da sua força, da sua carne, mas veio da promessa de Deus. Nós vamos ler daqui a pouco, meus irmãos, o porquê segundo a promessa. Então, eu vou explicar para vocês aqui. Segundo a carne, o nascimento de Ismael foi motivado pela falta de fé de Abraão e Sara. Este é o nascimento segundo a carne. Segundo a promessa, Deus milagrosamente habilitou Abraão com, na verdade, 99 anos, porque com 100 anos nasceu Isaque, e Sara, 90 anos, para ela ter Isaque. Vamos ver o que nos diz aqui, nós lemos também essa passagem hoje pela manhã, mas Romanos capítulo 4, versículos 18 a 21, eu vou novamente aqui, meus irmãos, pedir a licença de vocês. Falar seca a garganta bem rápido, né? Então, olha só. Versículo 18. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor. Versículo 20. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. Meus irmãos, eu vou só pedir a sua licença antes de ler Hebreus 11:11, porque aqui o microfone está acusando bateria fraca. Então eu vou pegar o microfone aqui da câmera, da webcam, vou colocar perto de mim aqui, que aí eu vou já trocar, e aí vocês só aguardam um minutinho aqui, porque senão eu vou começar a falar e aí eu não vou ver que acabou a bateria. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos lá. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, tá bom? Espero que esteja certo. Vou aumentar um pouco o volume aqui. Espero que consigam me ouvir bem. Eu troquei aqui porque, como eu disse, eu acabei não atentando ao fato de que precisava recarregar a bateria, tá? Me desculpem. Mas espero que todos estejam ouvindo bem aí. Então, Hebreus 11:11 vai nos dizer o seguinte, veja só, vamos colocar aqui, Hebreus 11:11. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Meus amados, sim, Abraão e Sara, eles foram nécios por, de alguma forma, tentar fazer Deus, ou pelo menos tentar ajudar Deus. Eles não precisavam fazer isso, porque no tempo certo, Deus iria providenciar o filho amado deles. Mas não podia ser aquilo que vinha da força deles, do mérito deles, mas tinha que ser o filho providenciado por Deus. E aqui nós temos uma lição importantíssima, meus amados. Confiar em Deus é descansar nele. E descansar nele é fazer aquilo que o Senhor disse. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso é descansar no Senhor. É saber, meus amados, que nós estamos seguros em suas mãos. É saber que muitas vezes, quando nós estamos tentando dar o nosso jeito para empurrar aquilo que nós achamos que é a vontade de Deus, é errado. Nós precisamos confiar. Dar os passos conforme o Senhor nos tem dirigido. Então, meus amados, Abraão e Sara, eles tiveram fé posteriormente naquilo que Deus iria fazer e fez. Então, meus queridos, o que nós entendemos por isso?
nós podemos enxergar nos versículos posteriores o contraste agora entre Agar e Sara. O contraste entre Ismael e Isaque é que um era filho segundo a carne e o outro era filho segundo a promessa. Nós vamos ver aqui, meus amados, o contraste entre as duas mulheres de Abraão. Versículos 24 a 27, nós já vamos chegar lá, mas é dito no versículo 24 que as duas mulheres, elas ilustram duas alianças. Vamos ver aqui, primeiramente, sobre Agar, o pacto da lei. Vamos ler Gálatas capítulo 4, versículos 24 e 25. Essas duas mulheres ilustram duas alianças. A primeira, Agar, representa o Monte Sinai, onde o povo recebeu a lei que o escravizou. E Agar, que é o Monte Sinai na Arábia, representa a Jerusalém de agora, pois ela e seus filhos vivem sob a escravidão da lei. Eu quero destacar para todos vocês o seguinte: existem algumas bíblias, como a própria Ara, fala que é uma alegoria, mas eu chamo a atenção para todos vocês que nós cremos na Bíblia de maneira literal e não de maneira alegórica, porque muitas vezes quando você acha, alegorias, muitas vezes são verdades que são criadas, não por uma linha de raciocínio. Então nós entendemos aqui como tipologia. Está sendo ilustrado uma verdade através de Agar e também de Sara. O que nós podemos enxergar primeiramente na vida de Agar? Primeiro, meus queridos, como falamos, nós vemos a questão da escravidão, ou seja, a religiosidade. O próprio apóstolo Paulo deixa claro: o Monte Sinai, onde o povo recebeu a lei que o escravizou. A lei não era má, mas quando você lê na época de Jesus sobre os fariseus, eles faziam a lei se tornar má. Não pela lei em si, mas pelas atitudes deles. A religião, meus irmãos, não é o problema, mas a religiosidade é o grande problema. Então nós vemos aqui primeiramente a escravidão pela religiosidade. Também o Monte Sinai, que é o símbolo da antiga aliança da lei, porque foi ali que eles receberam a lei. A Jerusalém atual representa aqueles que confiam na lei para a sua salvação. Lembremos o contexto que Paulo estava escrevendo para os Gálatas. Ele estava citando a Jerusalém atual por conta dos judaizantes, aqueles que eram adeptos do judaísmo, que criam que para serem salvos eles poderiam crer em Cristo pela fé, mas que deveriam, até o próprio capítulo 5 vai falar sobre isso, eles deveriam circuncidar-se, deveriam cumprir com os aspectos da lei, coisa que nós entendemos que não precisa. O apóstolo Paulo bate bastante nesses capítulos sobre essa questão. A lei, meus amados irmãos, foi dada ao povo judeu para que aprendessem mais sobre a natureza divina. Mas também, como nós falamos, a lei foi dada para que nós possamos enxergar a nossa pecaminosidade. Preste bem atenção, meus amados, nos mandamentos. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo e não darás falso testemunho. Tantas coisas, meus queridos, que muitas vezes nós entendemos que Deus disse que nós não devemos fazer, mas nós fazemos. Pessoas acham que pecado é só você matar alguém, é você roubar. Não. Uma simples mentira que você, meu irmão, que eu e qualquer um de nós falamos. Uma mentirinha branca. Não existe mentirinha branca, amarela, preta, rosa. Não. Mentira é mentira e ponto final. Então nós pecamos contra Deus e a lei está aí para demonstrar que o nosso coração é pecaminoso. A lei não foi dada para que homens pudessem ser salvos por ela, mas ela aponta para a necessidade de um Salvador. Meus amados, se Agar era o pacto da lei, Sara é o pacto
da graça. Versículos 26 e 27, vamos ler ali, meus queridos. A segunda, Sara, representa a Jerusalém celestial. Ela é a mulher livre, é a nossa mãe, como dizem as Escrituras. Alegre-se, mulher sem filhos, você que nunca deu à luz. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido. O versículo 27 é uma citação do apóstolo Paulo sobre Isaías 54:1. Não nos é importante aprofundarmos nesse assunto, mas também alguns comentaristas dão conta que esta mesma passagem, esse mesmo versículo, não tem muito consenso no que Paulo quis dizer em relação a ele, então por isso que também não vamos nos ater a essa questão. Mas sobre Sara, meus amados, o que nós podemos entender, voltando ali para os nossos slides, Sara era uma mulher livre. De que forma? Livre das obras da lei. É esse tipo, é essa ilustração que sua vida nos mostra. Não só era a mulher livre, mas significa que nós estamos livres. Também, meus amados, quando fala sobre a Jerusalém celestial, fala sobre aqueles que são cidadãos dos céus. Vejamos Hebreus capítulo 12, versículos 18 a 22 e 22. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente a escuridão e as trevas e a tempestade. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. O contexto de Hebreus 12 fala sobre a disciplina. Deus disciplina o filho que ama, nos mostra como é importante nós andarmos fiéis e que Deus tem prazer também em nos disciplinar, porque como Pai que nos ama, Ele quer que nós façamos o certo. Mesmo em meio a todas as situações que nós passamos, amados, os nossos olhos não devem estar no agora. Se você olha para Jerusalém atual, você vai ver ainda muita religiosidade. Mas a Jerusalém celestial só habitará lá os salvos em Jesus Cristo. Então os nossos olhos não estão neste mundo, mas estão no porvir. Isso que deve ser a nossa esperança, mesmo vivendo neste mundo mal. Nós não pertencemos a este mundo. Nós pertencemos ao mundo por vir. Meus queridos, já estamos quase encerrando, mas algumas verdades são ainda importantes nós compreendermos. Nós estamos ligados a Deus por uma nova aliança, Jesus Cristo. E por conta disso temos liberdade. Não estamos presos a tradicionalismos ou a tradições. Não estamos presos a penitências. Não estamos presos à religiosidade. Não quer dizer que você tem que adorar a Deus da sua forma. Não! A palavra de Deus nos mostra como nós podemos adorar a Deus. Mas, por exemplo, antes, para se oferecer uma oferta a Deus, era necessário ir ao templo. Entregar um carneiro pela expiação dos pecados, hoje não. Você pode, no seu quarto, num lugar onde você pode orar ao seu Deus, pode clamar por perdão. É esta liberdade que nós temos. Não há necessidade de ir a Jerusalém, no templo, que hoje não existe, para adorar a Deus. Mas na sua casa, no seu carro, em qualquer lugar que você estiver, você pode adorar a Deus. Você tem livre acesso a Deus pela oração, se o coração estiver reto. Porque o pecado nos impede de ter comunhão com o nosso Deus. Então, meus queridos, os versículos 30 e 31 nos guardam uma aplicação pessoal a estes contrastes. Na verdade, versículos 28 a 31. O versículo 28 vai nos dizer que nós somos filhos da promessa. Isaac herdou as promessas feitas a Abraão. Os crentes recebem as promessas de redenção porque somos herdeiros espirituais de Abraão. Eu já falei bastante sobre isso, meus amados. Gálatas 3:29, você pode ler depois, nós somos herdeiros espirituais de Abraão. Mas veja o versículo de número 28, vai nos dizer o seguinte: e vocês, irmãos, são filhos da promessa,
como Isaac. Olha que maravilhoso. Porém, meus amados, você pode ler depois, lá, depois que nós encerrarmos, você pode ler Gênesis 26, de 1 a 3, que vai falar sobre a promessa de Deus a Isaac, a mesma promessa que ele deu a Abraão. O que nós vemos no versículo 29 é que existirão perseguições, meus amados, não apareceu para vocês. Veja o que diz aqui o versículo de número 29. Ismael, o filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaque, o filho nascido do poder do Espírito. E o mesmo ocorre agora. Mais uma vez, meus amados, você pode ler, vai aparecer aí, Gênesis 21, 9. Porque lá vai dizer, aqui o que você pode entender de Ismael perseguiu Isaque, quando Isaac nasceu, Ismael tinha em torno de 15, 16, 17 anos. Aliás, tinha 15 anos. Depois que Isaac foi desmamado, em torno de 3 anos de idade, é dito aqui em Gênesis 21, 9 que, de alguma forma que a Bíblia não nos diz, Ismael zombou de Isaac. E o que houve posterior a isso? O próprio versículo 30 vai falar sobre isso. Nós já vamos chegar lá. Mas houve, de alguma forma, uma perseguição de Ismael para Isaac. Então, o que Paulo está dizendo é que esta mesma perseguição ocorre, no caso, para eles naquela situação, mas também ocorre para nós. Nós falamos hoje pela manhã sobre isso. Mas apenas lendo o comentário, Ismael zombou de Isaac, Gênesis 21, 9. Isaac foi objeto de escárnio por parte de seu irmão mais velho. O mesmo ocorre agora. A história de Israel mostra que os descendentes de Ismael, que são os árabes, sempre perseguiram os de Isaac, que são os judeus. Vocês, meus alunos do Instituto Bíblico, nós vamos chegar nas guerras que Israel lutou e posteriormente Judá lutou. Muitas delas foram contra os descendentes de Ismael. Notem que por conta do pecado de Abraão e Sara, até hoje os judeus sofrem. Muitas das guerras que eles têm lutado ainda são contra os descendentes de Ismael. Não só os judeus sofrem, como também os cristãos sofrem. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Há perseguição ao crente fiel na atualidade. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Existem irmãos que já relataram que no seu trabalho eram zombados pelos seus colegas porque não queriam participar de piadas sujas, de brincadeiras imorais, não queriam participar de coisas que realmente desagradam a Deus. É muito difícil, muitas vezes, você ser taxado pela sua família de antissocial pelo fato de não querer participar de festividades que de forma alguma vai levar a qualquer benefício na sua vida, como por exemplo, existem festividades da minha família que eu não faço questão nenhuma de participar ou não fazia, né? Hoje eu estou longe dos meus familiares, não dos meus familiares de primeiro grau, mas os meus familiares de segundo e terceiro grau. Por quê? Porque infelizmente alguns dos meus familiares tinham vícios e alguns desses vícios não eram fáceis de você conviver. Não é fácil você estar perto de pessoas que são bêbadas, de pessoas que têm maus costumes ou que têm brincadeiras maliciosas. Particularmente, irmãos, é muito difícil estar no meio de pessoas assim. Mas eu digo para todos vocês que muitas vezes nós seremos taxados de antissocial, mas há valor se nós estamos sofrendo, se estamos fazendo aquilo que é correto. Se na escola, jovens, se no trabalho, irmãos, se em qualquer lugar nós estamos sendo deixados de lado por conta de nossa fé, Jesus Cristo está sendo glorificado. Porque é melhor nós sermos conhecidos por não participar dessas coisas imorais do que nós perdermos o nosso testemunho.
aí vai ser tarde demais. Então, meus amados, existe perseguição até dentro da igreja. Porque o crente carnal, quando vê o crente espiritual querendo fazer a vontade de Deus, muitas vezes ele coloca a alcunha de santinho. Ah, que não fala com ele porque ele é santo demais. Existe problema em ser santo demais? Não. Existe problema em ser legalista. Ou seja, você de alguma forma apontar o dedo para os outros de coisas que você mesmo faz. Então, meus amados irmãos, até mesmo dentro da igreja existe perseguição. Nós vemos, meus amados, que da mesma forma que existirão perseguição ou perseguições, elas serão passageiras. Veja comigo o versículo de número 30, vai nos falar o seguinte: mas o que dizem as escrituras sobre isso? Livre-se da escrava e do filho dela, pois o filho da escrava não será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Quando aconteceu de Ismael zombar de Isaque, logo Sara pediu para Abraão para que ele mandasse embora tanto a escrava quanto o seu filho. Ela sim foi expulsa. Mas Deus, segundo a sua promessa a Abraão, também prometeu a Agar que o seu filho seria pai de muitas nações, porque ele era herdeiro de Abraão. Meus amados, o que nós podemos entender sobre essas questões? Paulo cita Gênesis 21:10, que é essa parte onde Sara manda embora a Agar, para ilustrar que aqueles que buscam a salvação com base na lei serão expulsos da presença de Deus. É muito emblemático. Mateus capítulo 7, versículos 21 e 22. Você tem a sua Bíblia? Abre comigo lá, por favor. Eu não tenho aqui, mas eu quero ler com vocês agora. Vamos lá, se você está com a sua Bíblia em mãos, abre lá, por favor. Mateus capítulo 7, versículos 21 e 22, porque também é uma das passagens emblemáticas do Sermão do Monte. Vamos lá. Mateus capítulo 7, versículos... Vamos começar, meus amados, com o versículo 17, tá bom? Toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Prestem bem atenção, todos vocês que me assistem essa noite. Meus queridos, estar dentro desta igreja, fazer parte desta igreja, ser membro desta igreja, ser batizado, contribuir com as obras da igreja, contribuir seja com os dízimos, ofertas, promessa de fé para os missionários, dar carona para os irmãos, ajudar o próximo. Todas essas coisas são importantes. Porém, não são elas que fazem com que uma pessoa seja salva. Jesus aqui está dizendo que muitos no dia que comparecerão diante do Senhor clamarão chamando o Senhor, mas ele vai dizer, nunca te conheci. Essas pessoas poderão dizer, Senhor, eu já profetizei no seu nome, eu já fui na igreja, eu já cantei no coral, eu já ajudei o pastor, eu frequentei, meu pai era crente, minha mãe era crente, meu filho era crente. Nunca vos conheci. Meus amados, João 12, mas a todos
quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como nós falamos em Gálatas capítulo 4 e também em Romanos capítulo 8, nós temos o privilégio de chamar Deus de Pai, mas somente aqueles que conhecem a Jesus Cristo. O Senhor diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então o Senhor sabe quem são as suas ovelhas. Se você nunca clamou a Jesus que seja o seu Senhor e o seu Salvador, ainda é tempo. Porque nenhum de nós sabemos qual será o dia de nossa morte. E finalmente, meus amados, o versículo 31 vai nos mostrar que nós estamos livres em Cristo. E não há, meus amados, outra alegria maior do que saber isso. Versículo 31. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, somos filhos da mulher livre. Note, meus amados, nós estamos livres em Cristo. Somos livres pela graça, não escravos pela lei, pela meritocracia. Se somos livres, devemos viver servindo ao Senhor com base nesta liberdade que nós herdamos em Cristo. Você é livre, meu amado, para pegar a sua Bíblia e ter comunhão com Deus. É livre para orar aonde quer que você esteja e ter comunhão com Deus, e ter comunhão com seus irmãos. É livre para isso. Se somos livres, temos livre acesso ao trono da graça de Deus e não dependemos de meritocracia para receber o seu favor. Não precisa pagar penitência para receber o favor de Deus. Não precisa. Ore. Senhor, seja feita a tua vontade. Que se for, Ele vai fazer. Mas precisamos ser fiéis, meus irmãos. Não para receber os favores, mas para demonstrar que o nosso coração pertence a Deus. Concluindo, meus amados, Deus enviou Jesus para nos libertar de qualquer escravidão espiritual. Somos herdeiros da graça de Deus por meio de Jesus, de Cristo Jesus, e através dela temos a liberdade de adorar a Deus. Quando nós não confiamos na palavra de Deus, estamos fadados ao fracasso. Infelizmente, Abraão e Sara, eles pecaram, mas confiaram em Deus posteriormente. Ser perseguido por fazer a vontade de Deus é uma bênção. Depois você pode ler Mateus 5:10, João 15:18. João 15:18, Jesus vai dizer que o mundo nos odeia, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E 5:10, eu estou aqui em Mateus 7, vou ler aqui 5:10 então. 5:10 vai dizer o seguinte, meus queridos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, meus amados, precisamos usar a nossa liberdade em Cristo para podermos libertar outros da escravidão das boas obras. Pelo nosso próprio mérito? De maneira alguma. Pela graça de Deus. Nós temos o privilégio de sermos instrumentos da vontade de Deus. Mas quem vai convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Meus amados, mais uma vez eu quero encerrar esta noite com uma frase de John Stott, que ele mostra sobre a perseguição de uma ótica diferente. Eu tenho plena convicção que todos vocês vão compreender o que está sendo dito. Ele vai dizer o seguinte: não devemos esperar o mesmo. A perseguição da verdadeira igreja, dos crentes cristãos cuja descendência espiritual vem de Abraão, nem sempre vem do mundo, isto é, de estranhos sem nenhuma relação conosco, mas de nossos meio-irmãos, gente religiosa, a igreja nominal, ou seja, eu sou da igreja A, sou da igreja B, sou da igreja C. São esses. Sempre tem sido assim.
O Senhor Jesus foi cruelmente perseguido, rejeitado, zombado e condenado por sua própria nação. Os oponentes mais impetuosos do apóstolo Paulo, que o perseguiram e lutaram contra ele, foram os membros da igreja oficial, os judeus. No caso aqui não é igreja, mas estamos falando do judaísmo ou da religião oficial. A estrutura monolítica do papado medieval perseguiu todas as minorias protestantes com crueldade e ferocidade ininterrupta. E os maiores inimigos da fé evangélica atualmente não são os incrédulos, que ao ouvir o evangelho geralmente o aceitam, mas a igreja, o sistema, a hierarquia. Eu achei muito interessante, meus queridos, essas observações de John Stott. E eu digo para vocês por que eu achei interessante. Porque quando você fala de Cristo para alguém que não frequenta uma igreja regularmente, a oportunidade deste ser salvo, ou a chance deste ser salvo é muito grande. Porque quando impactado pelo Evangelho, o Espírito Santo vai trabalhar naquele coração, naquela vida. E com certeza, meus queridos, vai haver uma compreensão maior do que quando você fala da palavra de Deus para esses que são oriundos de certas igrejas. Às vezes as pessoas não estão abertas a entender o que a Bíblia diz. Às vezes as pessoas não estão dispostas a dar ouvidos à palavra de Deus, mas estão dispostas a seguir cegamente certos líderes. Pessoas que usam do engano para fazer de homens e mulheres escravo das religiões, aonde o dinheiro é o Deus de todos eles. O que nós precisamos entender é que nós temos inimigos em todos os lugares, inclusive dentro da nossa igreja. Se alguém não quer fazer a vontade de Deus, esse é um inimigo da fé. Porque aquele que não quer fazer a vontade de Deus, ele pode facilmente espalhar o veneno da discórdia em outros corações. Então estejamos sempre alertas. Alertas para que Deus possa nos ajudar a vencer toda e qualquer dificuldade, todo e qualquer engano que aparecer diante de nossos olhos. Então, meus queridos, o apóstolo Paulo deixou claro que através de Isaac e de Sara nós somos livres, da mesma forma que eles o eram. Aqueles que estão presos na meritocracia são como Ismael e Agar, que eram escravos e vieram segundo a carne. Mas, meus irmãos, somos livres em Cristo. E esta liberdade nos aproxime cada vez mais de Deus. Bem, vamos orar. Mais uma vez, Senhor, em sua presença, dou graças ao Senhor por sua bondade, por sua palavra e porque é tão bom aprender mais sobre o Senhor. Dá-nos, ó Deus, uma semana onde nós possamos dedicar as nossas vidas a Ti, onde possamos aproveitar as oportunidades não só para pregar o Evangelho, mas também para demonstrarmos o nosso amor pelo Senhor. Ó Deus, fortalece os nossos corações e as nossas vidas. Dá-nos um desejo sem igual de podermos servi-lo de todo o nosso coração. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero incentivar a todos vocês que procurem ser cristãos verdadeiros dentro de seu lar. Mostre o seu testemunho, irmão, para sua esposa e para os seus filhos. Mostre, minha irmã, o seu testemunho para o seu esposo e para os seus filhos. Filhos, mostrem o seu testemunho para os seus pais. Porque eles, o núcleo familiar, é onde eles conhecem os nossos verdadeiros eus, os nossos pecados. Mas mesmo pecadores, nós temos a oportunidade de demonstrar a graça de Cristo. Então, meus amados, comecemos dentro de nossa casa a servir fielmente ao nosso Senhor. Amém?
Eu espero de todo o coração, meus queridos irmãos, que vocês tenham uma boa semana, que possam, estou só ajeitando algumas coisas aqui, que vocês possam, meus queridos, dar ouvidos ao Senhor, que possamos viver uma vida digna de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveite as oportunidades, meus amados. E se o Senhor nos permitir, estaremos juntos na quarta-feira para falarmos mais sobre missões. Teremos o pastor Luiz Miguel, nosso missionário, que nos trará o desafio da palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Não esqueçamos de orar uns pelos outros. E espero de coração poder vê-los no próximo domingo, presencialmente, e se assim Deus nos permitir, também domingo à noite, porque não? Podemos ter essa esperança. Deus abençoe, meus amados irmãos. Tenham todos uma boa noite.